Olá, estamos aqui na Igrejinha da Imaculada Conceição para falar um pouquinho de uma parte da história do movimento negro e da cultura afro-brasileira de Itajaí. A nossa convidada é Dona Maria Conceição Pereira, que é a líder do Instituto Isabel Costa de Inclusão Social. Ela vai nos falar sobre a história desse grupo e sobre a participação do grupo no desenvolvimento da comunidade negra de Itajaí. Com vocês, Maria Conceição Pereira. Então tá, como a Ana apresentou, né? Eu sou a Conceição, conhecida como a Dona Conceição Pereira, que faz parte do Isabel Costa desde o início. E quando questionam quem foi e por que Isabel Costa, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho dessa mulher que foi Isabel Costa. A Isabel Costa, ela foi uma professora, veio de Tijucas morar em Itajaí com a sua mãe, que era viúva, era lavadeira, lavava roupa para fora, e elas vieram morar aqui, né? Aqui ela terminou o seu estudo de pedagogia na Univale e começou a trabalhar. Isso pela década de 70, a professora Isabel, ela tinha uma visão muito além da época dela, né? Que era uma visão de atender através do conhecimento, atender as pessoas que não se sentiam incluídas, porque falando da questão racial, com 12, 13, 14 anos, as pessoas tinham que começar a trabalhar e não poderiam dar continuidade aos seus estudos. Então, enquanto ela foi diretora de uma escola Lauro Miller, que é onde hoje é o Floriano Peixoto, e essa escola depois foi englobada pelo Newton Cooker, e era uma escola que tinha um ginásio regional na época. E então ela criou uma turma diferenciada para atender trabalhadores, então, da antiga Vila Tecita. E a Vila Tecita, para quem não conheceu, ela foi uma fábrica ali onde hoje é o Fórum, na Rua Uruguai, e que ali trabalhavam muitos menores, né? Menores a partir de 14 anos, que não podiam mais estudar e precisavam ajudar em casa. E eles tinham um horário para esses jovens, que eram das 5 a 1h da tarde. Ali minha irmã trabalhou e foi estudar nesse ginásio regional, que ela já saía preparada também para dar aula, né? E foi assim que a gente conheceu a professora Isabel, através dessa minha irmã. Depois a professora Isabel Costa também fez parte da fundação do Colégio Faial, aqui em Itajaí, e ela era professora de português, e junto com a professora Rosa de Lourdes, junto com a professora Lourdes Burg, que ajudaram a fundar o Faial. E o Faial foi outra instituição que tinha essa finalidade, que era a finalidade, ela foi criada só noturno, o Faial aqui em Itajaí, quando ele foi criado. Por quê? Porque é que continuava aqueles jovens que não podiam continuar seus estudos, eles iam estudar no Faial à noite. Tanto que o curso que deu ênfase ao Faial foi o curso de contador, né? No Lauro Miller, a questão do magistério, que não era magistério, mas preparava, né? E à noite, no Faial, os homens, as mulheres daquela época, todos iam fazer contabilidade no Faial. Então, ela trabalhou no Faial 25 anos, né? Saiu para se aposentar. Essa mulher era uma mulher negra, muito alta. Ela devia ter 1,90 m, então ela já diferenciava pelo tamanho, né?
Na época ela já usava um cabelo afro, nunca alisou um cabelo, uma pessoa de uma personalidade muito forte. A nossa família, nós somos 3 mulheres, né? Todas de temperamento bem forte também. E nós tínhamos, enquanto família, enquanto grupo familiar, nós estávamos dentro de um partido político. Mas lá dentro a gente fazia política e não podia fazer uma outra coisa, tipo projetos e tudo isso. Então resolvemos criar o Isabel Almo, né? Que foi o nome que nós escolhemos, criar um instituto para desenvolver também um trabalho social e não só político. E na escolha do nome, primeiro veio Luísa Maim, né? Uma mulher negra, guerreira, muito conhecida na história. Mas depois a gente pensou, por que não Isabel Costa, que é essa mesma mulher, com essa mesma característica de mulher negras, guerreiras, lutadores, aqui em Itajaí. Né? E por influência da minha irmã mais velha, surgiu o nome da Isabel Costa e daí surgiu o Instituto Isabel Costa de Inclusão Social. Ele foi criado na base de um grupo familiar e amigos, né, desde o início, com uma média de 38, 40 pessoas, das mais variadas idades. Então, meus filhos faziam parte, meus sobrinhos, meus irmãos, vizinhos. Né? E para que foi criado o Isabel Costa, o Instituto? Ele sempre ele veio com o objetivo de tirar negros de Itajaí da invisibilidade. Né? De que maneira? Através do conhecimento. Né? Que esse era o que a professora Isabel pregava. Precisamos conhecer, precisamos estudar, precisamos conhecer nossos direitos. E a vida toda dela, ela cobrou isso. O meu pai também, então, portuário, né? Aqui em Itajaí, o sindicato, foi presidente, criou a primeira cooperativa do porto aqui de Itajaí. Né? Cooperativa essa que quando a barra fechava, vocês não são daqui, isso me atrai muito, né? Os navios não entravam, porque faziam assoreamento, ficava 30, 40 dias, então, e daí eles não tinham renda. Mas aí existia cooperativa que, pelo menos com alimentos, supria esses trabalhadores, né? E o meu pai também, apesar de ser um homem semi-analfabeto, que não terminou a 4ª série primária, ele sempre incutiu nas nossas mentes o seguinte: vocês têm um compromisso comigo, é de estudar. É de estudar. Então, nós somos... Né? 3 mulheres, todas 3 formadas, todas 3 com faculdade, isso na década de 70 e pouquinho, que não era tão fácil assim ver mulheres, principalmente mulheres negras, estudando, né? Então, sempre cobrou muito isso da gente. Ele não terminou a 4ª série, mas ele lia demais. O meu pai era um homem que, se você chegasse para ele e perguntasse em qual capítulo da Bíblia está tal passagem, ele dizia a página, em que livro, a mesma coisa no dicionário, tal palavra, pai, da página tal, ele tinha decorado. Tanto a Bíblia, quando ele não tinha mais nada que ler, ele lia a Bíblia e lia o dicionário. E a busca por esse conhecimento e transmitir esse conhecimento foi o que fez a gente criar o Isabel Costa, e nosso trabalho é focado nisso, é levar conhecimento a todas as pessoas com a característica racial, com esse recorte, principalmente as pessoas negras, o conhecimento através de palestras, através de formações, de capacitações, de oficinas,
E fizemos várias, inclusive, tanto que hoje, né? Eu sou uma formadora, a Pamela é uma formadora, né? Meu Deus, nós teríamos assim, eu tenho várias, a Samã é uma formadora, todas formadas e todas com recorte da inclusão racial, né? E acho ainda hoje, acho que realmente o que tira a sociedade, e vamos falar aqui em sociedade negra, da invisibilidade, é o conhecimento. Tirem tudo de um homem, não tire o conhecimento. Se ele adquirir, ele tem para o resto da vida. Falando assim de algumas atividades, né, do Isabel Costa, então assim, as várias participações, as que nós construímos e a que nós participamos, né? Nós participamos da primeira conferência de igualdade racial aqui de Itajaí. Saímos representando na conferência estadual e nacional. E participamos dos fóruns, o FIPIR, Fórum Intergovernamental de Políticas de Igualdade Racial, né? Nós participamos entre Santa Catarina e Paraná do diálogo das relações étnicas raciais na educação, né? Quando foi lançado o Plano Municipal de Educação. Antes de Isabel Costa, nós participamos e fizemos parte da criação da Coordenadoria da Igualdade Racial de Itajaí, junto ao prefeito Ivonê Morastone, né? Esse foi um trabalho construído junto com então o deputado estadual que ele era, né? Depois, quando veio a ser prefeito, criou aqui em Itajaí. E assim, as mais diversas diálogos, conferências, fóruns, que teve não só em Itajaí nem Santa Catarina, mas pelo Brasil afora, né? E já demos várias formações. Já capacitamos, assim que ele foi criado, a Câmara Municipal era aqui na Hercílio Luz. Ali fizemos vários eventos, trouxemos vários convidados. Então, sempre tivemos. Hoje as reuniões estão um pouco mais restritas por toda essa situação, mas mesmo em cada encontro nosso, o foco é sempre discutir conhecimento, e principalmente na questão racial, né? Que é o que falta muito, apesar da lei estar aí, mas as escolas não preparam os nossos alunos, as universidades não preparam os nossos alunos para fazer parte dessa discussão, para ter conhecimento daquilo a que eles têm direito. Então, a gente procura, enquanto sociedade civil, fazer isso.